Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos, inclusive comigo. Tivemos, sem dúvidas, uma noite de repouso reparador e acordamos bem, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Não fosse isso, o que seria de nós? Eu combinei com os irmãos e com os amigos que faria um vídeo pela manhã e um pela tarde. De fato, eu fiz. Só que eu não consegui subir para o canal. Não consegui. Fiz várias tentativas. Não consegui. Hoje, porém, eu consegui colocar ele no canal. Eram 2 vídeos, né? Ou 3, mas eles apagaram todos. Ficou só mais um, que é aquele curtinho de 8 minutos. É assim. Às vezes, nós planejamos alguma coisa, dá errado num primeiro momento, para que nós possamos desistir. Mas sabe, amigos, nós precisamos persistir, porque a vitória está logo ali. Está logo ali. E eu quero introduzir aqui o assunto de hoje, fazendo uma reflexão usando o texto de Dalai Lama, que é um líder tibetano. Não é cristão, mas o texto dele pode ser um texto que podemos usar nas nossas reflexões e até em nossos sermões. Porque vale a pena. É uma reflexão pertinente que eu gostaria de fazer e peço permissão para isso. Antes, porém, como sempre fazemos, vamos dirigir uma oração, porque a palavra de Deus que foi inspirada pelos profetas, pelos apóstolos, com o poder de Cristo e do Espírito Santo, o nosso colaborador e professor, pode, com certeza, nos iluminar para que possamos crescer na fé, na graça e na misericórdia de Deus. Pai querido, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nesse momento, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos em nome e no poder de Cristo. Amém. Então, eis aqui o texto de Dalai Lama que eu quero introduzir. É uma reflexão. Alguém pode dizer, Walter, não tem nada a ver com o assunto. E vou dizer que não tem mesmo. Mas é uma reflexão, como já disse. Certa vez, perguntaram a Dalai Lama, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, os homens, porque os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perde dinheiro para recuperar a saúde. E por pensar ansiosamente no futuro, esquece do presente, de tal forma que acaba por não viver o presente e nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer,
e morrem como se nunca tivessem vivido. Acredito não haver em toda a história que Deus esqueceu de um só dos teus filhos, e ele cuida de um simples pardal. Como não cuidará de nós, seres humanos criados à sua própria imagem? O texto que eu apresentei para os irmãos, aqui eu deveria pôr entre aspas lá no começo, e tivessem vivido aspas, porque a parte final é um acréscimo que eu coloquei. Por isso, nós temos que dar crédito àquele que elaborou esse texto para que nós outros possamos meditar. O homem é assim. Ele acaba se apressando para vencer o futuro, mas esquece do presente, não vive o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fosse morrer, e morre como nunca tivesse vivido. Fica aí uma reflexão para nós outros. E vamos então agora, depois dessa reflexão, que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que iremos falar nesse momento. O primeiro texto são 3 textos, apenas só 3. Porque não adianta apresentar muitos textos, porque o tempo é curto. E nós não gostamos de textos longos, porque temos compromissos, né? Tenho coisas a fazer nesse mundo capitalista, consumista, para dizer o mínimo. Então vamos logo ao texto. João 14. Deixa eu virar aqui para umas páginas. Mas que gostoso, né? A gente sentir aí as folhas da Bíblia fazendo esse movimento, né, não tem explicação. São João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Cristo advertiu ou aconselhou os discípulos a não ficarem perturbados, a não ficarem ansiosos, porque eles deveriam crer no Pai e também no Filho, porque Jesus subiu ao céu para nos preparar um lugar. E sabe por quê, querido amigo, querido irmão? É porque Jesus quer habitar conosco, como ele habitava com Adão antes da queda. Deus vinha a todo crepúsculo, no final da tarde, para ter ali uma comunhão com nossos pais. Mas num dado momento, após ter desobedecido a Deus, aquela comunhão com Deus tiver que ser cortada. Aquela comunhão horizontal, não é? Teve que ser cortada e mais um copo d'água. Mas no livro de Atos, capítulo 1, versinhos de 9
de 9 a 11, eu vou ler aqui 3 versos. Ele começa com a missão que os apóstolos tinham para fazer. E essa missão não seria fácil. E eles precisavam ansiosamente do poder do Espírito Santo. E nós lemos assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles tinham uma missão, como nós também temos uma missão, querido amigo e querida amiga. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, numa nuvem encobriu dos seus olhos. Essa nuvem que fala aqui não é uma nuvem de água, não é uma nuvem escura, sabe? Essa nuvem aqui diz respeito aos anjos que vieram receber a Jesus, o seu comandante. Como já disse, vou repetir, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista dele, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E o verso 11 diz: e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por quê? Ali não via só os 12 apóstolos, ali havia, creio eu, uma multidão de pessoas, né? E disse os anjos, né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir, como o viste subir. Então note, Jesus, ele subiu ao céu de forma visível. E todos viram, né? Eu usei aqui uma redundância. E todos viram. Não somente os apóstolos, mas também as pessoas, creio eu, que estavam junto deles. Então, ele subiu visível e há de vir visivelmente. E o último texto está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Ele virá com as nuvens. Lembra que nós lemos lá em Atos? Essa nuvem são anjos, né? Então, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Esse foi o último texto. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aqui está dizendo todo olho verá. E não apenas uma parte de pessoas verão Jesus voltar. E há até mesmo, amigos, aquele que transpassaram a Jesus. Olha aqui, ó. Transpassaram a Jesus. Olha, aqueles que enfiaram os pregos nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus e furaram com a lança. Aqueles que numa reunião do conselho ali, que era basicamente, ou poderíamos dizer assim, igual à nossa Suprema Corte, o STF, foi decidido que ele morresse. Então todos aqueles que ergueram a mão
dizendo sim, toda essa casta de pessoas irão também ressuscitar, juntamente com o justo. Mas sabe de uma coisa, querido amigo? Irão ressuscitar para receber o castigo que lhes é merecido, por terem feito o que ele fez. Na verdade, irmãos e amigos, ninguém matou Cristo. Não foram os judeus, nem os romanos. Não foram. Se fosse assim, Cristo seria um mártir, mas ele não foi um mártir. Ele morreu em substituição à nossa morte. Então, toda essa casta de pessoas irão ressuscitarem para receber o castigo merecido. Então, o ponto-chave aqui é: todo olho o verá. Apocalipse, capítulo 1. Todo olho verá. Em Atos 1, fala assim que ele subiu visivelmente, e da forma que ele subiu, ele voltará. Ele subiu visivelmente. E como ele subiu, também voltará visivelmente. Apocalipse capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo. Não uma parte. Todo olho verá. Isso quer dizer, todas as pessoas verão. Todo olho verá. Desculpa aqui a insistência, mas eu aprendi uma coisa, que a repetição é a ciência do aprendizado. Finda as minhas palavras, como comecei, quero terminar elevando a Deus uma prece. Querido Pai, querido Deus, a Bíblia tem ensinos, tem resposta para tudo. Basta nós lermos ou estudá-la com humildade e aceitar aquilo que a palavra de Deus diz. Que a tua graça, que a tua paz, a tua misericórdia esteja conosco hoje e para sempre. Fiquem todos com Deus. É o meu real e sincero desejo. Como disse, como tenho dito, até o próximo vídeo, se o Papai do Céu quiser. Ok?